O jovem sempre é tema do Enem, a participação do jovem. João Filho, como é que eu sei quais são os principais indicadores sociais do Brasil? Muito simples. Eu vou te dar 3 sites. 3 sites. Você vai pesquisar em 3 sites, por 1 hora, no máximo, vai no Lan House, R$3, R$5, 1 hora de Lan House. Você vai entrar em 3 sites para pesquisar esses 5 indicadores. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, FGV, IFGV, da Fundação Getúlio Vargas, IFGV, e o terceiro, Instituto Datafolha. Pronto. Você vai tirar esse dever de casa. Qual é o dever de casa? Eu vou entrar no site do IBGE, eu vou entrar no site do Instituto da Fundação Getúlio Vargas, eu vou entrar no site do Instituto Datafolha e vou decorar 5 indicadores sociais do Brasil. IDH, saúde e educação, integração na economia e participação do jovem. O IBGE divulgou dados em 2010. Os dados mais recentes do IBGE são de 2010. Você vai poder usar esses dados até 2020, que é quando vai haver o outro censo. Então, de 2010 a 2020, os dados que você pegar no IBGE estão atualizados. Para quê? Para que você possa defender o seu ponto de vista usando dados estatísticos. Por exemplo, ao usar um dado estatístico, e você pode fazer isso no seu texto, você tem que ter apenas 2 cuidados. 2 cuidados. Primeiro, o dado tem que ser verdadeiro, não pode ser um dado forjado, não pode ser um dado especulado, aproximado ou sugerido. Tem que ser o dado preciso. E segundo, indicar a fonte. Indicar a fonte. De acordo com dados do censo 2010 do IBGE, 86% da população brasileira é urbana, o que gera grandes problemas de violência nos grandes centros nacionais. Pronto. Você quer discutir o problema da violência urbana? Comece dizendo que as cidades estão superlotadas. Para isso, você citou um dado estatístico do IBGE. O que é que não pode? Não pode citar dados dos textos oferecidos na prova. Não pode. Não pode citar dados que já estejam lá. Por isso eu digo, você tem que levar na sua cabeça. E para levar na cabeça tem que decorar. E para decorar vai entrar nos 3 sites e decorar. Não tem vergonha não. Olha, eu decorei, tantos por cento da população brasileira é assim, o nosso DH está na posição tal, tem tantos médicos por habitante no Brasil, de acordo com dados recentes do Instituto Datafolha, da Fundação Getúlio Vargas ou do IBGE. Então você ganhou um parágrafo, você já ganhou um parágrafo de texto, e muito bem, porque você vai defender o seu ponto de vista usando um dado estatístico verdadeiro, com a fonte indicada, e sem ter copiado da proposta. Isso pesa muito a seu favor. Isso pesa muito a seu favor. Ok, galera? E as 2 últimas estratégias que você pode usar, a exemplificação e a comparação, tá? Exemplificar e comparar. Comparar a situação do Norte com a do Nordeste, do Sudeste com a do Nordeste, comparar a situação do homem com a da mulher, entende? Mas, enfim, exemplificação e comparação são também 2 ótimas estratégias. Dar exemplos. Agora, ao dar exemplos, viu, galera? Só uma recomendação. Exemplificar é uma ótima estratégia de argumentação. Sensacional, maravilhosa. Porque você vai rebater uma opinião sobre um fato com outro fato. Agora, qual é o cuidado ao dar um exemplo? Que seja um exemplo de domínio público. Você não vai dar o exemplo da sua vizinha. Você não vai dar o exemplo do seu bairro. Porque isso é um exemplo ao qual só você e a sua comunidade têm conhecimento. Então, o exemplo que foi noticiado no telejornal, o exemplo que foi divulgado na revista de circulação nacional, um exemplo que seja de alcance coletivo. Ao exemplificar, procure dar abrangência ao exemplo, para que um leitor de uma outra região possa identificar que argumento é aquele que você está usando. Ok?
E a comparação, né? De um lado é assim, do outro lado é assado, enquanto de um jeito é assim, do outro lado é assado. Aí o que é que você está fazendo? A defesa da tese. Como é que eu vou defender uma tese, João Filho? Fazendo perguntas e respostas, fazendo alusões históricas, dando exemplos, estabelecendo paralelos, fazendo comparações, entende? É assim que você vai argumentar, para não entrar na polêmica, para não entrar na subjetividade, para não entrar na pessoalidade. Objetividade, acabou. Aí você vai para o 4º parágrafo. Só esse parágrafo aí, galera, vale 200 pontos, tá? Eu diria que é o parágrafo mais delicado do seu texto. É o 4º parágrafo, o parágrafo final. Atenção para o 4º parágrafo. Eu vou dar uma dica para vocês agora, muito simples, galera. Todo ano, atenção para essa dica, tá? É uma dica valiosa, valiosa. Todo ano, o INEP, que é o instituto que elabora o Enem, ele lança uma cartilha sobre a redação. Essa cartilha você pode baixar no próprio site do INEP, www.inep.gov.br, tá? Tá lá. Cartilha da redação 2012, cartilha da redação 2013, cartilha da redação 2014. Tá lá no site do INEP. O que é que eles divulgam nessa cartilha, entre outras coisas? 5 redações que tiraram nota 1000. Tem lá como exemplo. Às vezes 6. Uma média de 5 a 6 textos que tiraram a nota 1000. Sabe o que foi que eu fiz? Peguei os textos nota 1000 de 2012, de 2013, de 2014, botei assim todos na minha frente e fiquei olhando. Por que que deram nota 1000? Aí eu fui ver cada parágrafo. A objetividade, a apresentação da tese, isso tudo que a gente está discutindo tem base no que eu li do manual do INEP, das redações que tiraram nota 1000. Agora o que foi que me chamou a atenção? O 4º parágrafo. Em alguns o 5º. As redações lá tinham em média 4, 5 parágrafos. O 4º ou 5º parágrafo dos textos que tiraram nota 1000, galera, terminavam praticamente do mesmo jeito. Terminaram, atenção para isso, praticamente do mesmo jeito. Pode ir lá e olhar. É um dado que está acessível a todos vocês. Como é que se termina? Eu vou usar aqui uma linguagem técnica, depois eu explico. Eles colocam uma oração principal, não precisa, só ouça. Uma oração principal, uma oração subordinada substantiva subjetiva e uma oração adverbial final. É impressionante. É uma coisa do tipo, ó, portanto, para dar coesão, né? Portanto, vírgula, é necessário que, faz-se necessário que, é urgente que, urge que, é emergencial que. Padrão, galera. Você vai dizer, pô, esse cara está ficando doido. É só ir lá e olhar. As redações que tiraram nota 1000 terminavam quase que de modo mecânico com as mesmas estruturas gramaticais. É necessário que as autoridades tomem providências assim, para que, a fim de que, com o intuito de que, se chegue ao resultado tal. Entende? Então eu diria para vocês, isso é uma estrutura pré-moldada. É uma estrutura pré-moldada. O que é uma estrutura pré-moldada? É uma fórmula, é uma forma. Basta você argamassar esse esqueleto. Está entendendo? Como aquela laje valterrana que a gente bota, né, no teto. Estrutura pré-moldada. Você compra lá e só faz encaixar. Entende? Portanto, urge que, é urgente que, é necessário que, faz-se necessário que, se faça isso, isso e isso, a fim de que, para que, com o intuito de que, se chegue ao resultado tal. É assim que se termina a redação do Enem. E se vocês estiverem duvidando de mim, é bom que duvidem, porque o aluno que duvida vai atrás, pesquisa, procura, então duvide de mim, duvide. Entre no site do INEP,
procure o manual da redação do INEP e veja como são os últimos parágrafos das redações que tiraram nota 1000. Se elas não seguem, quase que sem mudança nenhuma, um padrão. Às vezes, joga o portanto lá na frente. É necessário, portanto, ou troca o portanto por visto uma vez que se viu isso, ou diante disso, ou pelo exposto, diante do que foi exposto. Tudo isso vale como portanto, né? Tem o mesmo valor de portanto. Tem que ter uma coisa que dê a ideia de conclusão. Portanto, diante disso, diante do exposto, pelo que foi visto, ou pelo que foi discutido, é necessário que as autoridades se mobilizem com a sociedade civil na busca de soluções para o problema, a fim de que se possa construir uma sociedade mais justa, igual e fraterna. Acabou. Estrutura pré-moldada. Ok, galera? É o caminho. A última dica. Eu queria dar uma dica para vocês agora. Planejamento é uma questão fundamental. A gente conversou aqui sobre as competências. Quais são as 5 competências? Escrita formal, compreender o tema, defender o ponto de vista, usar os mecanismos linguísticos de coesão e coerência, elaborar proposta. Isso é a matriz de referência. É o INEP que diz isso. Partimos para o modelo estrutural. O que é que se põe no primeiro, no segundo e no terceiro? O que é que se põe no quarto parágrafo? Agora vamos falar um pouco de planejamento, galera. Como proceder diante de uma proposta de redação, tá? A proposta foi colocada aqui para vocês. Pufo, você leu a proposta. Eu começo já a fazer o rascunho? De maneira nenhuma. O aluno que, a partir do momento em que lê a proposta, pega a folha e começa a rascunhar, está queimando 3 etapas de planejamento. Entende? O rascunho, dentro de um projeto de planejamento, é a 4ª etapa. Quando o aluno começa a executar o texto pelo rascunho, queimando as etapas anteriores, ele vai rascunhar 2, 3, 4 vezes, vai se sentir inseguro. Não comece a rascunhar a primeira linha, se você já não souber como será a última. Sabe, galera, isso é uma dica importante, tá? Só escreva a primeira linha do seu rascunho quando você já souber o que é que vai colocar na última. Tem um ditado tão clichê que diz assim: não há ventos favoráveis para quem não sabe aonde vai. Uma redação é uma navegação. Se você começou a navegar sem saber onde quer chegar, você vai se perder na procela, que é a tempestade marítima. Então, vamos lá. Escreva aí, querido. Etapas de planejamento. Etapas de planejamento. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Etapas de planejamento. Etapa 1, geração de ideias. Geração de ideias.